Hoje, 12 de abril de 2025, Shabbat Shalom, nós vamos continuar a parte 2 da homilia do dia. Estamos continuando aí da parte 2. E agora nós vamos continuar nessa névoa, né? Nós estávamos falando, então, que é do texto que é o dever de casa para os ouvintes, que é João capítulo 11, verso 45 a 56. Eu estava dando um testemunho de quando ajudei a socorrer um garoto numa favela, que Jesus tinha mandado, e eu não sei como que eu ouvi Jesus, mas ele me mandou. E chegamos lá a tempo, e o garoto foi salvo. E vamos continuar no texto dessa homilia. Nesse evangelho de hoje, né, nós falamos que os fariseus estavam querendo matar Jesus para tirá-lo do coração do povo, pois os sinais de Jesus já tinha até ressuscitado mortos, né? E a Páscoa estava chegando e Jesus foi para o deserto e com seus discípulos para vir no dia da traição de Judas e da sua morte por nossos pecados. Então, eu estava falando também que nós devemos evitar perigos, evitar riquezas, como diz o semeador, a não ser os perigos de locomoção ou de profissão, que a gente tem que correr, infelizmente, né? E mesmo assim minimizando-os. E isso tudo que devemos fazer também é evitar lugares, leituras, áudio, vídeo e conversas imorais, violentas, falsas religiões satânicas. Tudo deve ser filtrado com a mente, os olhos, os ouvidos de Jesus, que habita no cristão, para que Jesus nos conheça e saiba que somos dele e queremos que ele nos ame, como uma noiva que procura agradar em tudo ao seu noivo para conquistar o seu amor puro e honesto, não um engano de pecadores aí que estão aproveitadores, querendo abusar dos outros corpos e abusar do seu próprio, por luxúria, frustração, depressão, outras doenças e loucuras, né? Mas, infelizmente, muitos cristãos estão fazendo exatamente isso, né? Vivendo dessas mentiras, enganando e sendo enganado, como diz o apóstolo aos seus discípulos Paulo. E até elogia quem faz isso e vive assim. Esses vão ter um triste fim, né? Temos que nos comportar com santidade, obediência aos mandamentos de Jesus e às cartas do discipulado, dos apóstolos. Jesus nos conhecerá, então, e esses cristãos que assim obedecerem a Cristo e amarem, procurarem amar e conhecer a Cristo, que merece o nosso amor, a nossa fidelidade e obediência, porque Ele nos dá e pode nos dar sempre a vida em abundância e, por fim, a vida para sempre. E assim Jesus vai nos conhecer, né? Vai nos conhecer e nos ouvirá e não nos condenará, porque o juízo de todo ser humano está nas mãos de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem nenhum homem, nenhum magistrado aí da cadeira dos juízes que possa julgar nossas almas. Somente o Senhor Jesus vai julgar o destino das nossas almas. E se Ele nos conhece, nos ama, e nós somos obedientes e amamos os seus mandamentos, claro, Ele vai nos conceder a sua vida para sempre. Se nós errarmos, e nós vamos errar, nós vamos pecar, nós somos falhos, né? A gente tem que buscar, né, o perdão e o reparo o quanto antes, urgente. Né? Mas se nós insistirmos nesse pecado, na rebeldia e desobediência, Jesus nos deixará cair no castigo do fogo e trevas, dos vultos pretos, do inferno. E se ainda mesmo assim não voltarmos a Ele, corremos sério risco de não conseguirmos mais
nem querer, mas a- apostatando assim, né? Enfim, apostatando, porque o nosso arrependimento é um dom de Deus também. E se nós não estamos recebendo esse dom que nos faz arrepender, não é o mundo que nem o pecado que vai nos dar esse dom. Então, o nosso destino será condenação para sempre. Queira Deus que nenhum cristão tenha seu nome riscado do livro da vida. Como Jesus alertou nesses tempos do livro do Apocalipse, as igrejas que estavam ali na Turquia, que é a antiga região romana do Apocalipse. Jesus é por nós, e os fariseus naquela época estavam tentando matá-lo para os denunciantes com dinheiro, né? E Judas recebeu esse dinheiro e traiu Jesus, e com um beijo para identificar Jesus àquela polícia perversa dos fariseus que o levou. Jesus sabe de tudo, né? E já tinha prevenido a Judas que não fizesse isso, porque o seu fim seria horrível. E realmente o fim de Judas foi suicídio com corda, e rompeu as suas vísceras. Então você, irmão cristão, católico, protestante, o pentecostal, você está bem com Jesus, você está amando Jesus, procurando conhecê-lo mais e mais nessa Páscoa católica romana. Você pensa em trair Jesus pelos seus hábitos, né? Pelos seus pecados, pecados conscientes. Não faça isso, arrependa-se, né? O quanto antes. Jesus quer lhe proporcionar uma vida plena, quer perdoar seus pecados. Ele deu sua vida, seu sangue para o perdão dos nossos pecados. E não podemos trocar esse sangue, esse arrependimento por dinheiro, ou prazer, ou conforto, fama, né? Preguiça, né? Ou termos uma companhia, segurança. Não. Nós devemos trocar Jesus e seu amor e seu conhecimento por nada. Pois o seu amor e o conhecimento de Jesus e a obediência nos dará a vida para sempre. Espero que você ouviu essa homilia nessa véspera de Páscoa, né? Se você estava na dúvida, seguir Jesus, que você então que siga o ame, procure conhecer. Conhecer vem pela palavra, o estudo, a palavra de Deus, a Bíblia, e se alinhar com os mandamentos e a maneira de viver, das relações pessoais que você tem que ter, familiares, né? E sociais que você tem que manter como cristão, para o seu próprio bem, para a sua própria vida, né? Procura, então, amar e conhecer Jesus, cada vez mais crescer na graça e conhecimento de Cristo, e que mesmo te chamem de louco, né? Mesmo que você fique louco durante um tempo por causa de Jesus, depois Jesus te cura dessa loucura. Pois eu te digo, quando eu, há 20 anos atrás, eu via Jesus, nem eu estava certo, ou conscientemente certo, de que era Jesus que falava comigo. Tanto que eu contava essa história de modo assombroso desse menino que ajudei a socorrer, o Miguelzinho, a todos que eu encontrava, né? Eu estava assombrado comigo mesmo. Como é que isso acontece? Como é que eu via Jesus, né? Como eu ia fazer uma coisa dessa sem que naquela época, 20 anos atrás, não tinha nem telefone celular, ninguém me falou sobre isso. E tudo isso aconteceu assim como que no automático. Ora, Jesus já tinha celular, e ele tem celular hoje, né? Ele sempre teve na nossa alma, e falava com a gente na nossa alma, nossa consciência. Eu sentia até um aperto aqui na cabeça. Naquele tempo eu nem andava ou tinha celular, né? Eu dirigia para a minha chácara quando Jesus me pegou e falou: não, vai lá para ajudar a salvar aquele garoto. Não então, em Brasília, né? Mas Jesus tocou com força, né? Ele também tome Jesus no seu coração com esta homilia. E se você não ainda tem Jesus, aceite, converta-se, arrependa dos seus pecados e creia na Páscoa, tríduo pascal, da Páscoa da
redenção, remissão dos nossos pecados da nossa alma, e justificação e intercessão no trono de Deus, na terra plana e imóvel, lá acima do céu, no terceiro céu, onde Paulo esteve, e ouviu palavras que ao homem não é permitido falar nem ouvir, e ele está lá intercedendo por nós dia e noite, trabalhando com os seus santos, bilhões de anjos santos que escaparam das tentações também, que os anjos passaram pela tentação de Satanás lá no céu, e os que não resistiram à tentação pela graça de Deus caíram aqui na terra, e hoje são esses vultos pretos que levam as almas dos perdidos, incrédulos, para o inferno lá abaixo. Esses não vão ter salvação. Não vão ressuscitar para a vida eterna, mas vão ressuscitar para a condenação, né? Que Jesus vai julgar essas almas que estão no inferno hoje. Amém? Então essa foi a segunda parte do dia de hoje, dia 12 de abril. Esse pessoal Alfa, oferecimento do Mistério Igreja Eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, localizador Luz e Glória. Para o grupo Cruz, Força e Fé. Se gostar, compartilha. Até uma próxima oportunidade. Isso que vos falou, Alfa.